Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu estou nessa oportunidade trazendo mais uma vez, segundo nos designou nosso pastor, a mensagem do dia para o nosso grupo. E eu vou ler para vocês lá na carta de Paulo aos Gálatas. Eu estive na igreja IPN Colina do Sul pregando sobre essa mensagem, mas eu sei que muitos irmãos não puderam acompanhar naquele dia. Eu vou retomar hoje e também, obviamente, fazer alguns novos comentários, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Então você pode pregar, inclusive, vários dias com o mesmo texto e com certeza Deus vai trazer uma mensagem totalmente nova para os nossos corações. O texto é lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13 em diante, diz: Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para que não vos destruais mutuamente. Porque vos afirmo, vivei em espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Contra essas coisas vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então a mensagem aqui é muito clara, né? Existe de fato, dentro de cada um de nós, um combate constante com relação ao nosso ser diante de Deus. Como nós somos, como nós agimos diante de Deus. Por quê? Durante a nossa caminhada na Terra, durante a nossa vida, nós estamos num processo de santificação, mas ainda não somos totalmente santos, plenamente santos. Embora a nossa luta diária, porque ele coloca aqui como se fosse sendo um embate diário entre a carne e o espírito, embora nessa luta nós temos a certeza que a carne deve ser subjugada, mas outra certeza que nós temos: ela jamais será totalmente anulada enquanto estivermos nessa carne, certo? Isso significa que viver em espírito é uma luta, viver em espírito é um combate que é travado todos os dias entre a pessoa e o reino das trevas, entre a pessoa e as suas próprias vontades. É por isso que em uma das suas palavras Jesus disse que o reino dos céus ele é tomado à força e por violência, né? E às vezes a gente não compreende essa palavra, que o reino dos céus é tomado à força e por violência. A gente pensa logo o cristão brigando. Não é isso com os outros. Não é uma briga com os outros. É uma luta e é uma violência da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força e por violência. Porque você tem que forçar a luta contra os seus próprios desejos, forçar a sua carne a se manter em santidade, quando na verdade os desejos da alma, humana, no sentido a alma caída, né, o ser humano caído, os desejos dele é para o mal. Então tal que Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, né? Principalmente no capítulo 7, nós vamos ver isso com mais clareza. Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, não faz, mas o mal que ele não quer, este faz, né?
Aí ele vai dizer, quem então poderá me salvar do corpo dessa morte? Ele disse, miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então esse embate está lá. No entanto, a luta está travada, certo? E pela violência, ou seja, pela luta contra os nossos desejos, em sufocar os nossos desejos, é que nós vamos vencer. Perceba que Paulo diz aqui que nós recebemos a liberdade em Cristo, mas não devemos usar essa liberdade para dar lugar à carne. Tem pessoas que usam essa dispensação da graça que nós estamos para dizer, mas nós não estamos mais debaixo da lei, portanto eu sei que eu tenho desejos mesmo carnais, então eu peco e não vai dar em nada porque Cristo compreende, vai me perdoar. Mas as escrituras não caminham muito nesse sentido aí não, certo? É fato que Cristo perdoa, que Cristo todos os dias está intercedendo por nós diante de Deus, como a gente vê lá em Hebreus. Mas é fato também que aqueles que pecam deliberadamente, e está inclusive em Hebreus isso, né, sem atentar para o sangue da nova aliança, eles têm caído da graça. Eles não permanecem da graça. Porque João também diz na sua carta, lá, a partir do capítulo 3, mais ou menos, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que quem é nascido de Deus não vive na prática deliberada do pecado, porque a santa semente está nele. E, portanto, veja, há uma diferença entre uma pessoa que peca e uma pessoa que vive na prática do pecado. Porque pecar faz parte da nossa humanidade, mas viver continuamente na prática do pecado, não. Certo? Isso aí faz parte da humanidade caída. Porque quem já morreu com Cristo, já está crucificado com Cristo, como o próprio Paulo vai dizer nessa carta, em 2:20, né? Já não vive ele, mas Cristo vive nele. Então, as tentações vêm, as lutas vêm, mas ele procura vencer o ódio. Ele não deixa que o rancor, a amargura, certo? Que fica lá plantado muitas vezes no coração de muitas pessoas. O cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, ele vai subjugar esse desejo. Peraí, eu estou odiando alguém? Eu estou com raiva de alguém? Não. As escrituras não me ensinam assim. Eu tenho que tirar isso aí. Começa a orar, tá entendendo? Vai quebrando as barreiras. Às vezes até para dar a primeira palavra, para falar, para se aproximar, é difícil. Mas você sabe que é a coisa certa a se fazer, então você engole seu orgulho, tá entendendo? Engole a sua razão, porque eu até me lembro da pregação que o pastor fez, né? Essa semana foi ontem, foi sábado, na palavra que ele deu, com relação a isso, né? Que mesmo que a pessoa tenha certeza que está com a razão, é hora de ir se reconciliar, de pedir perdão. E eu me lembro de um pastor antigo que eu tive, meu segundo pastor, uns 18 anos mais ou menos, ele é bem rígido mesmo, e nas doutrinas dele ele pregava sobre isso. Ele dizia assim, com relação à razão, você tem razão, você está certo em tudo que você propõe, e o outro é que está errado, e vocês alguma coisa aconteceu, vocês ficaram intrigados. Aí ele diz assim, mesmo com razão, vai e peça perdão, porque eu nunca vi razão salvar ninguém. Tem muita gente que está cheia de razão e está no inferno nesse exato momento. Porque por conta que tinha razão, aumentou o seu orgulho, a sua prepotência, né? Não deixou com que ele tivesse a humildade de, mesmo tendo razão, ir lá e pedir perdão, e guardou o rancor, guardou o ódio, morreu intrigado, não falava com ninguém, ou com as pessoas que ele teve desavenças, e acabou, como o pastor dizia, tem muita gente com razão no inferno. Mas, se você abrir mão de tudo isso, se despojar do velho homem verdadeiramente, pegar essa lista aqui de práticas carnais e todos os dias crucificar na cruz, porque nós temos que crucificar o velho homem todos os dias. O velho homem tem que ser crucificado todos os dias na cruz. E aí nós fomos mudando o nosso linguajar, fomos mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, fomos combatendo de fato nesse campo, né? Nessa luta, como diz Paulo, sabendo que existe uma influência muito grande do mundo espiritual sobre nós,
né? Como está também em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, esse empate, essa luta, aí nós vamos vencendo em Cristo, né? Porque a palavra de Deus nos garante que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então vamos deixar as obras da carne para lá, vamos sufocá-la, mesmo quando ela vier. Vamos lutar, e se nós cairmos, vamos pedir perdão, vamos nos levantar e prosseguir na caminhada, e vamos enfatizar na nossa vida o fruto do Espírito, irmãos. O fruto do Espírito. Muito mais do que falar línguas estranhas, muito mais do que falar em profecia, muito mais do que pregar em igreja, ou fora da igreja, na rua, muito mais do que fazer caridade. É o fruto do Espírito, certo? É o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, que é a fé, temperança, o autocontrole, né? É o autocontrole que nos faz vencer, por exemplo, a glutonaria, que é o fato de comermos desordenadamente. Então cada coisa vai nos ensinando e vai sendo colocado no devido lugar, e a cada dia nós vamos nos assemelhando mais à imagem de Cristo, que foi para isso que Deus nos chamou, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, para sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Acho que é uma pergunta-chave, que inclusive é um livro e também se transformou em filme, em seu lugar, o que faria Jesus? Sempre que estivermos diante de situações, pensarmos assim. Então que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, guarde essa palavra no seu coração e pratique-a, para que esteja edificado sobre a rocha. Que Deus abençoe, meus irmãos.